Uma empresa, independente do tamanho, que tenha uma cultura forte, engaja e direciona pessoas, e pessoas motivadas, engajadas e direcionadas geram processos corretos e no caminho certo. Tem uma marca que provavelmente você que está assistindo ou ouvindo esse episódio, você conhece muito bem porque ela fez parte da sua infância, da sua adolescência e ela faz parte da tua vida hoje. Uma marca de não só esporte, saúde, vai te lembrar de muitas vitórias. Essa marca é a Speedo. Eu me lembro quando jovem, eu entrei dentro de uma natação, minha mãe veio com uma touca da Speedo, uma sunga da Speedo para eu poder fazer natação. E essa marca foi tão forte que depois, muitos anos, eu na Samsung desenvolvi um relógio inteligente focado para a natação e eu fui atrás de um cara que era o CEO da Speedo Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de receber ele aqui no Papo de Expansão para falar de Brasil, estratégias e como essa marca continua crescendo. Então você tem que ficar aqui até o final desse episódio. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Antes de mais nada, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque esse episódio vai te dar estratégias do empresário, self-made man, que fez uma empresa crescer aqui no Brasil, de uma marca gigantesca. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de você estar aqui. A alegria é mútua. Agora, só fazendo um comentário, começando o bate-papo aí com uma correção. Fizemos a marca no plural, muito bom, né? Porque muito eu acho bom. o pilar, a essência da nossa marca, da nossa companhia, continua sendo desde os princípios e vai continuar sendo, independente da era da tecnologia, do que quer que seja, das projeções, o capital humano. Excelente. Então ali não tem, é só plural. Nós fizemos, né? Muito bom. Cara, me conta uma coisa, Roberto. Eu conheço a Speedo há muitos anos. A Speedo no Brasil começou com você? Não, a Speedo no Brasil é uma empresa que atua, ela foi constituída há exatos 48 anos. Podemos dizer aí que somos almas e irmãos gêmeos, que coincidentemente é a minha idade. E eu tive dois momentos. Eu tive a alegria de participar de duas fases na minha carreira, na construção dessa marca que, para mim, ainda mais dispensa comentários, né? Faz parte da minha vida. Eu acho que essa sinergia entre o executivo, entre o colaborador, quando a gente consegue se olhar no espelho e ver a sua profissão, a sua marca, a empresa, a cultura que você representa é demais. E eu posso dizer hoje que, sem dúvida nenhuma, eu atingi esse estágio. Mas eu tive um primeiro momento da minha vida, não o início da minha carreira, mas uma segunda fase ali com uns 4, 5 anos de mercado, já após faculdade, onde eu entrei pela porta da área de importação e desenvolvimento de produto. Uma área mais técnica, mas que me deu muita bagagem na questão de produto. Uau. Talvez naquela época, não faz muito tempo, mas ainda o foco, a vedete no mercado era olhar para o produto. O que de melhor eu posso fazer, como é que eu inovo o produto. Como um bem tangível, né? Um produto em si, Speedo ou qualquer outro produto. Então eu entrei, pela área de importação e desenvolvimento de produto. Foi uma área que me deu muita base. E eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que a gente não está empreendedor, a gente é empreendedor. Então, quem tem alma empreendedora, independente de estar num negócio PM ou G, iniciando ou com vários anos de mercado, não perde a alma de empreendedor. E esse sou eu. Então, o que eu fiz num determinado momento foi entender que talvez eu não tivesse mais absorvendo nada de novo. Eu sou sedento, viciado por novidade e inovação em todos os sentidos. E, consequentemente, talvez eu não estivesse mais agregando. Então, num momento normal e natural, um movimento natural da minha carreira, bom, estou no começo. Eu sempre eu acordo achando que eu estou no começo, para poder me reinventar. Resolvi mudar de ares. E aí eu fui, como estava tranquilo, eu fui me reinventar com assuntos que eu não entendia absolutamente nada. Moda e tecnologia.
E aí começou um período da minha carreira de 10 a 11 anos, onde eu fui empreender na área de tecnologia do ponto de vista de gestão, e iniciei por uma startup que tinha a ver com moda, que era naquele início, começo da década dos anos 2000, 2006, 2007, era um conceito que estava amplamente sendo utilizado na Europa, nos Estados Unidos, que era o conceito dos clubes de compra privados. Né? Hoje ainda o modelo se modificou muito, temos algumas operações no Brasil, e naquela época fazia muito sentido. E por uma palavra mágica, que eu ainda acho que até hoje, tenho certeza, que é um dos tesouros, que é uma das coisas que a gente tem que cultivar e guardar enquanto empresário, enquanto colaborador e enquanto empresa de maneira geral, seja no singular ou no coletivo, foi o que me trouxe para esses 11 anos de aventura, que é o bom e velho networking. Capital humano, pessoas se relacionando com pessoas. E isso não vai mudar nunca. E exatamente essa questão da sede de inovação e o relacionamento me levaram para esses 10 anos aí, 10, 11 anos de trabalho numa área que eu não entendia nada, mas é o que eu tinha na mão e eu precisava inovar e eu precisava me provar, testar. Então você conheceu alguém e abriu a operação baseada no network? Exatamente. Totalmente. E de um foi para o outro. Eu costumo dizer que o brasileiro às vezes tem mania de nanismo. Eu sou pequeno, ou tem mania de esconder os erros, né? Eu costumo dizer desde sempre que quem fica para trás não é quem erra, é quem não tenta. A questão é como você lida e processa e o que você faz com esse erro, que não deixa de ser um processo de aprendizado. Com certeza. Né? Eu trago hoje, voltando 11 anos depois, para uma segunda fase de Speedo, onde eu já estou há 10 anos, eu gosto de fazer muito analogia com o esporte, né? O mundo corporativo, o mundo, seja numa grande empresa ou seja numa startup, a gente consegue fazer muita analogia com o esporte. Então, você não tem nenhum campeão de nenhum esporte, globalmente falando, que não tenha perdido, que não tenha tido uma derrota. A questão é como ele age. Então, nesses últimos 10 anos, como Speedo, CEO da Speedo Brasil, você teve que construir muito da marca aqui, né? Sim, sim. Nós pegamos a marca há 10 anos atrás num momento muito bom, mas era um momento onde você começou falando, só um parênteses, você começou falando que quando começou a natação de pequeno, então a gente carrega esse slogan, que o primeiro esporte da criança, mesmo no país do futebol, é a natação. É verdade. Invariavelmente, ou numa larga escala, é isso. E nós construímos e batalhamos diariamente para que a primeira marca e a última, sem querer ser meio tétrico, continue sendo a Speedo, né? E eu falo, quando perguntam, qual a idade, qual o perfil do público da marca Speedo, eu falo, é um desafio enorme. Porque se a gente não tomar cuidado com a diversificação e com o trabalho de várias fases, a gente se perde. Porque se eu for falar de faixa etária, é dos 3 meses de idade, que é quando eu botei meus 3 filhos na água, até os 99 anos. Fazendo essa brincadeira, essa analogia, minha avó, que fez 100 anos o ano passado, 3 vezes por semana está na piscina, graças a Deus de Speedo, fazendo hidroginástica. Uau. Então a gente pegou um momento, voltando 10 anos no tempo, era um momento onde até hoje a gente sustenta a marca de 80% de market share em esportes aquáticos. Uau. E eu gosto de fazer a provocação de bate-pronto, independente do setor, que marca você lembra de cabeça de bate-pronto que tem 80% de share, não independente do setor, não, né? Tô falando pelo percentual. Só Samsung em tablets. É relativamente difícil e eu falo que o momento atual, onde a gente mantém essa marca, mais diversificou, e eu volto agora para contar a história, é muito mais difícil a gente manter a liderança hoje, quando a gente está grande, do que quando a gente estava pequenininho lá no começo, lá na ideia. Só para dar um exemplo, as coisas não são como estão hoje há 50 anos, né? Quer dizer, se a gente pegar no início da marca e ela construiu um trabalho de liderança num nicho específico de esportes aquáticos. Lá atrás, quando a marca iniciou, no segundo, terceiro ano, foi a primeira contato com o mercado, a primeira pesquisa de mercado, tínhamos algo como 2 ou 3 players de mercado, internacionais, nacionais, o que quer que seja, né? Diretos atuando no esporte aquático.
onde a natação é protagonista. Passado esse período, voltando para os 10 anos, quando eu voltei para essa minha segunda fase, a gente roda a pesquisa de novo. Tá? Esse dado é recente, não mudou muita coisa, então dá para a gente falar que é nos dias de hoje, falando de esportes aquáticos, que é um nicho, nós estamos falando hoje em média de 45 a 50 concorrentes. Das grandes marcas que atuam no nosso nicho e das pequenas marcas ou marcas de nicho que trabalham somente nesse nicho. Continua alto. Continua batendo a média aí dos 80%. Uau, parabéns. E o que a gente foi entender? O desafio nesse período de 10 anos, lá no início, quando eu voltei, qual era a missão? Vamos olhar a concorrência, vamos olhar o mercado. E quando a gente entendeu que a gente precisava construir um processo para acompanhar o consumidor e diversificar, a gente acordou e entendeu que o maior desafio, não problema, mas desafio, não eram os concorrentes, éramos nós mesmos. Então, para a gente fazer aquela autoanálise e entender como é que a gente ia se reinventar, a gente foi a mercado, a gente tem hoje um número que gira em torno anualmente de 10 a 12% do nosso resultado, a gente reinveste em P&D, pesquisa. E muito disso, se não a totalidade, ultimamente, voltado para acompanhar o hábito de consumo, hábitos do consumidor, focando no consumidor 360 graus. Tá? Então, nesses 10 anos na qual eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, a gente tinha um cenário onde a gente tinha uma liderança absoluta dentro de um nicho específico e a gente precisava acompanhar o mercado, o comportamento de consumo. Então, o que a gente fez? Ali a gente startou um processo que é válido até hoje, que é o que a gente chama de movimento anfíbio, que é como é que eu faço essa transição ao longo do tempo para acompanhar a necessidade do consumidor, sem perder a característica da marca, sem me desconfigurar, mas ao mesmo tempo pegando o valor dessa marca dentro de um nicho e transformando ela numa marca de lifestyle. Entenda bem, a gente sai de um starting point, de um ponto de partida, onde somos líderes absolutos num nicho específico para acompanhar as tendências de mercado e de consumo e nos transformarmos numa marca de lifestyle. E o movimento anfíbio, a gente apelidou dessa forma porque, ok, como é que eu trago o valor da marca, não é esquecer a água, deixar a água para trás, né? Mas é como é que eu uso essa força que eu tenho dentro do nicho de esportes aquáticos e permeio ela ao longo do tempo, de maneira generalizada, na terra. E aí o jogo sai muito mais daquela coisa técnica e de necessidade, ou seja, às vezes com a consciência, com o raciocínio lógico e com o bolso, muitas vezes, o famoso share of wallet, e passa a trabalhar muito mais o share of mind e o share of heart, quer dizer, você trabalha muito mais a emoção, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, a cada 100 produtos vendidos dentro da Speedo, quantos são relacionados a esportes aquáticos? Quantos são outros esportes? Não. Uma lição que a gente aprendeu durante esses 10 anos, respondendo a questão de produto, a gente não vende produto, a gente não vende qualquer coisa, a gente vende Speedo. Boa. E o que está por trás disso? O produto, nesses últimos anos, ele é importantíssimo, mas ele é a ponte, é um pedaço tangível da relação entre a marca e a corporação e o consumidor final. Ou seja, ele não é mais protagonista, o produto tangível físico, o óculos de natação, a camiseta ou a bermuda, mas ele faz parte do circuito porque ele tangibiliza esse processo onde a marca leva serviço, onde a marca leva o valor dela para o consumidor final. Produto por produto, o consumidor atual, independente da faixa etária, a gente não compra mais produto, a gente compra serviço, a gente compra experiência. Qual experiência, por exemplo? Se você olhar, você vai num ponto de venda físico, ou mesmo no nosso e-commerce, estou falando enquanto marca, tá? Hoje a gente tem aí, falando de marca Speedo de maneira geral, produtos comercializados direto por nós ou através dos licenciados, aproximadamente 35 mil pontos de venda. E a nossa plataforma de varejo própria,
ela visa passar experiência. Então, na verdade, uma sunga, vamos pegar um produto qualquer, a sunga, que todo mundo lembra muito disso. Você sempre vai estar andando num telhado, embaixo de um telhado de vidro. Porque produto por produto, você sempre vai ter um mais caro, um mais barato. E quando você fala de tangibilizar, ele está muito próximo de você se relacionar com preço e não com valor. Lembrando que preço e valor são questões muito diferentes. E quando eu falo de valor, aí eu estou falando de experiência. Então você vai num shopping, numa cidade onde você tem uma loja própria da Speedo, mas você está concorrendo com os teus clientes principais, com os key accounts, com outras lojas, isso daí vai dar ruim. Não vai dar ruim, porque nós não estamos lá vendendo um produto. A gente lá está vendendo uma experiência. A marca, a experiência, o pacote completo. Né? Quer dizer, quando eu falo experiência, o produto deixa de ser principal, passa a ser coadjuvante, como eu falei, e conta, indo tangibilizando para o dia a dia. O atendimento, o ambiente, o que a gente mais faz hoje através da nossa rede de parceiros, de lojistas, é como é que a gente consegue, já que a gente não tem uma vasta rede de lojas próprias, e sim de parceiros através do atacado, como é que a gente leva um pouco dessa questão mais não tão tangível, né? Intangível, da experiência, da prestação de serviço. Então a gente vem investindo muito, além de entender o hábito do consumidor, a gente precisa, nós todos precisamos entender, ou a ficha tem que cair, que antigamente, quando a gente falava só em produto tangível, o que acontece? Era uma loja, talvez os nossos avós, os avós de quem está aqui nos ouvindo, ia num shopping, ia numa loja de rua, comprava, pegava o produto, agradecia se era educado, saía e usava o produto. Esquece, isso não existe, né? Quando o advento da internet, do e-commerce, os shoppings vão quebrar, porcaria nenhuma, tá? Não quebraram e não vão quebrar, só mudaram de posição. O produto acompanha, então hoje não se compra produto numa loja física, né? O que acontece é que os papéis mudaram e o ponto de contato onde o consumidor de hoje ele decide por você, pela sua marca, pelo seu serviço ou produto, de certa forma, ele é 360 graus. Ele não compra no .com, ele não compra na loja do shopping tal, na cidade tal. Ele está te comprando o tempo inteiro. Então faz total sentido a gente dissociar do produto somente e utilizar o produto como uma ponte de contato. Mas isso nos fez virar e ajudar a acelerar essa questão do movimento anfíbio que eu falei há pouco, porque respondendo diretamente a tua pergunta, a gente fala, pegando a tua, de cada 100 produtos, hoje eu vou te dizer que de uma marca que é líder em absoluto em esportes aquáticos, em 2025, 22%, um número mais fresquinho, do resultado da companhia toda, vou te dar uma categoria de produto para responder, foi proveniente da categoria de camisetas. Ou seja, 22%, quase um quarto da companhia já está com o pé na terra. Muito bom. E a gente nem começou, né? Acho que tudo isso para solidificar... Você tem liberdade para criar novos produtos? Sim, sim. Na verdade, a gente não cria os produtos, a gente responde aos estímulos do e ao consumidor. Comportamento do consumidor. Obviamente que a gente tenta, por muitas vezes, nos inspirarmos em pessoas ou em gurus, no meu caso, como o Steve Jobs, que quando lançou lá atrás o iPod, eu duvido que você tinha certeza que você não ia conseguir viver mais sem um iPod. Ou seja, ele deu um passo além do consumidor e fez o consumidor se viciar em algo que não existia. Muito legal a questão do porquê, né? Eu lembro que muitas vezes eu visitava o Carrefour. Chegava lá no Carrefour, tinha notebook da Dell, notebook da Microsoft, notebook da Dell, notebook da Samsung, notebook da LG, notebook da HP. No final tinha um MacBook lá. Aí, para cada um desses produtos, naquela bancada de notebooks, tinha uma promotora bonita ali, um promotor bonitão, falando assim, compre o Dell, é tanto de HD, R$10 de 9,90. Compre o Samsung, a memória dura tanto, ainda te dou 2 anos de garantia. Então, todos ali, o que eles faziam? Computadores. Como eles faziam? Com tantas características, por tal valor. Só que chegava lá no MacBook e o cara falava, eu quero isso aqui. Mas não tinha nem promotor. Ele falou, não, eu quero isso aqui, porque eu quero fazer parte dessa tribo, eu quero estar nessa tribo, não importa, e eu amo isso aqui.
Cara, é um negócio de outro mundo, né? Você fez escola ou deu aula aí na tua trajetória, mas pegando carona, eu acho que esses promotores nos dias de hoje, acho que não só na minha mão, mas na mão de qualquer empreendedor, qualquer empresário atualizado e focado no consumidor, esses estariam sem emprego, mas não tenho a menor dúvida, porque eles estavam vendendo, naquela época talvez fizesse sentido, porque estava todo mundo fazendo, mas eles estavam vendendo atributos físicos do produto. Verdade. O cara não quer HD. E o que eu tenho de gente que eu conheço que troca de... Pode ser o Galaxy da Samsung, ou o iPhone da Apple, o que quer que seja, esses gadgets eletrônicos que o brasileiro adora, você já compra o 15 esperando o 16, você não aprendeu, você não sabe 10% do que o negócio faz. Então é a questão de pertencimento. E aí a gente quebra... É verdade, pertencimento. Sem demagogia, se a gente pegar, quer dizer, você tem questões que com o tempo elas não se perdem, mas se modificam. Vamos voltar na década de 60 para explicar, acho que de forma tangível, o momento que a gente está hoje. Vê se a gente não tem razão. Década de 60, Peter Drucker, os 4 Ps. Joga no lixo? Não joga. Só que a gente tem que encarar de um ponto de vista diferente. Com certeza. Então, funcionam os 4 Ps, mas caíram em desuso? Não. Mas o foco mudou. Porque naquela época, talvez vamos chamar de um momento mais da era industrial, a força estava na indústria, na marca. Hoje não. Mudou. Né? Nós temos que dançar conforme a música do consumidor. Então, funciona, mas eu recentemente tive o prazer de escrever o capítulo de um livro, e aí batendo papo, Empreendedores de Impacto, por acaso é o nome, e eu me intitulei aí, fiz os meus 4 Ps, que na verdade são os 4 Ps de um time apaixonado pelo que faz, na qual eu faço parte, que é o time da Speed do Brasil, que explica muito disso, que você falou da questão do pertencimento, do eu quero essa maçãzinha, eu quero isso. Né? Ele não está preocupado se a tela tem uma definição XYZ, que basicamente é a renovação dos 4 Ps do Papa do marketing, o Drucker, que é pertencimento. Começar por esse, matando exatamente o que você falou, é o senso de comunidade. O produto e a marca são a porta de entrada e a identificação daquele indivíduo na comunidade na qual ele já pertence ou quer entrar e pertencer. Pertencimento, praticidade. Eu acho que é a era de zero fricção. Praticidade. A gente paga por praticidade e paga mais. Não, vou dar coisas do dia a dia. Vou dar um exemplo do P de praticidade. Cara, cada vez mais a Apple está enfiando mais tela, mais função no iWatch. Aí vem um cara com um reloginho, sem tela, sem nada, que só pega o sono, não vende o gadget, vende a mensalidade e fala assim, ó, o produto é de graça, mas eu vou fazer um serviço para você. Eu vou garantir que se você está dormindo bem, se você está andando, etc. Aí você tem um ponto maravilhoso, complemento na sequência, que é a recorrência, né? Que para nós é um dos pilares, mas... Pertencimento, praticidade, zera a fricção entre a tua marca, o teu serviço e o consumidor. Senão você está ferrado. Né? Falam hoje que o novo símbolo de status é a gestão do tempo, é o viver bem. E fricção não combina com viver bem. Então, pertencimento, praticidade, propósito. A gente volta para a questão de comunidade. A gente não compra algo tangível, você compra a sensação, você compra a experiência. E personalização. Todo mundo quer se sentir único. A gente sabe que aquele celular, aquela sunga, não é impossível, se a gente for olhar do lado de nosso lado das marcas, da indústria, é impossível de ter no mundo Speedo. Mas a forma com que a gente apresenta, os valores agregados, o serviço que a gente apresenta, até num ambiente nosso, na loja Speedo, você consegue customizar, personalizar. É um misto de customizar e personalizar o produto, mas o que conta muito aí para a gente nesse momento é a questão do serviço agregado. O atendimento, o pós-venda, você se sentir único. Não é só customizar e botar um broche, uma coisinha colorida diferente. Não que isso não faça sentido, mas é muito mais do que isso, né? E aí isso gera o que você comentou, a recorrência. Eu costumo dizer, todo mundo pergunta, pô, agora que você está nessa posição, olhando todas as áreas, o que você sente de mais importante? Ou o que é o pilar, na tua opinião, do sucesso? Eu comento isso porque a gente diariamente discute.
Se a gente for olhar do ponto de vista de organização, e isso tanto faz o teu tamanho, PMG, GG, extra grande, o que quer que seja, e o momento de empresa. Quanto mais cedo cair a ficha, melhor a base, o feijão com arroz, você constrói melhor. Uma empresa, independente do tamanho, que tenha uma cultura forte, engaja e direciona pessoas, e pessoas motivadas, engajadas e direcionadas geram processos corretos e no caminho certo. E eu não acredito em poder de marca nenhum. Tem muita coisa. A marca fala muito, mas não dá para ser tiro para todo lado. Então a gente está sempre pesando aquela coisa mais romântica da marca, e que é verdade, que faz a diferença, mas não podemos esquecer o processo. De novo, cultura, pessoas e processos. Pô, tô com o negócio endireitado, é a base, é o meu feijão com arroz. Olhando para a questão de estratégia, não acreditamos em negócios que deixem de lado, tem muitas outras coisas, mas eu aprendi na minha primeira startup, quando eu fui lá impressionar o nosso primeiro anjo, que estava ali para assinar o cheque. Puta, precisamos deixar o cara doido, né? Era um alemão, falava pouco e arrebentava a gente bastante. 35 slides, 400 KPIs. Ele, não posso falar aqui, mas para não dar o mau exemplo, mas ele mandou a gente colocar naquele lugar. Guarda tudo. E aí ele ensinou pra gente onde focar, o que escolher. Isso aí é obrigação de vocês. A minha tá aqui, eu não passo de 5, eu não encho mais do que uma mão. Então, pegando um pouco, fazendo brincadeira com esse momento, hoje, se eu fosse falar quais são os KPIs que a gente olha diariamente em termos de estratégia e solidez da empresa, sem dúvida nenhuma, fluxo de caixa, né? De novo, tem uma mística de não falar. Cara, a marca pode ser o que for. Sem fluxo de caixa controlado e margem, você morre na esquina. Pode ser a marca mais bonita que for, do ponto de vista de empresa. E quando eu olho do ponto de vista, isso é a base. Quando eu olho do ponto de vista de estratégia, ou nós, o time por trás da Speedo, a gente está falando aí em recorrência, né? Quer dizer, obcecados por entender como criar recorrência através dos nossos serviços, do nosso ponto de venda, on e off, tanto faz, né? Da cultura, do 360 da Speedo, de produtos. Então, recorrência, escalabilidade, diversificação. Diversificação do portfólio, diversificação na questão da estratégia de canais. Então a diversificação tem sido um dos pontos chaves nesses últimos 10 anos para a marca, nesse momento de transformação, onde a gente parte desse quesito de diversificação através dos produtos. No seguinte sentido, hoje uma das unidades de negócio que a gente tem atuado muito dentro da companhia é a de licenciamento. Então somos uma empresa muito aberta, muito friendly, a receber parceiros, a collabs. Fala um exemplo de uma collab ou licenciamento. Hoje nós estamos indo, esse ano aí a gente deve encerrar 2026 com 10 licenciamentos. Né? A collab a gente usa como uma ferramenta com começo, meio e fim. E a proposta é essa. O licenciamento é lifetime. A gente tem licenciados que estão com a gente indo aí para 2 décadas, citando como um case, um dos cases de sucesso. A gente tem a parte de eyewear. Então a gente tem com um licenciado a parte de óculos solar e receituário, né? Que é o de leitura ou de grau. E aí tem todo um processo do ponto de vista de indústria, onde eu terceirizo e faço uma cogestão com um parceiro. Poderia fazer sozinho. Empresa capitalizada, marca forte. Vamos fazer sozinho? Não. A gente prefere aprender a partilhar para somar lá na frente. Então a gente analisa a necessidade do consumidor. De novo, a gente volta para o epicentro do negócio, consumidor final. Opa, dentro do ecossistema, do relacionamento, marca Speedo e consumidor, tem espaço para um produto ou um serviço. Traz para o nosso lado da indústria, como marca, como empresa. Achamos um ponto fraco. Nesse momento da história, a gente não vai conseguir cumprir a excelência, como o pós-venda, no caso de eyewear. Não necessariamente que a gente não saberia fazer o produto, mas no serviço do pós-venda a gente ia fazer besteira, para não dizer outra coisa.
Vamos achar uma empresa que tenha o mesmo padrão de qualidade, Excelente. visão e missão e vamos delegar e fazer uma cogestão. Aí a gente constrói esse ecossistema através de diferentes setores. A gente está aí na parte de underwear masculino, na parte de meias, a gente está na parte de dermocosméticos. E aí a gente passa, eu brinco, que você não usa mais só Speedo, você não veste só Speedo. Você se protege do sol com Speedo, você se alimenta com Speedo. Aliás, essa é uma linha que o mercado vai tomar um susto, uma surpresa muito positiva esse ano, dando um spoiler na área de nutrição. Pra provar aqui. Esses ainda estão saindo do forno, nós tivemos um ensaio no final do ano passado e esse ano a gente vai, trago aí em breve, em primeira mão, para a gente fazer mais um papo. Mas essa diversificação é a estrutura principal, a estratégia principal para que a gente consiga fazer essa transição de marca líder absoluta num nicho para uma marca de lifestyle. Porque através desses produtos eu chego em diferentes momentos do consumidor e consigo clusterizar e chegar em diferentes pontos de venda. Galera, você está olhando a aula de marketing, de branding, de valor, de propósito que vocês receberam aqui. Eu não consegui nem interromper o Roberto, porque eu estou mais aprendendo que ensinando aqui. Então eu quero que você não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Roberto, para finalizar, eu normalmente, nos últimos 2 minutos do podcast, eu peço algumas dicas, porque é claro que tua mente é uma mente diferenciada. Os níveis de aprofundamento que você falou aí, daria para fazer um curso online só das coisas que você falou nesse podcast. E ajuda muito o empresário, porque ele olha e fala, eu não pensei desse jeito, por que eu não deveria ter visto isso, etc. Mas, cara, me dá algumas dicas de livro. As pessoas que estão acompanhando, o cara fala, cara, que livro que você leu? Que livro que impactou? Tem algum autor, tem alguma coisa que você recomendaria, que você fala, cara, leia esse livro aqui, que esse livro fez total diferença para mim? Então, essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Uma série ou um filme que você fala, empreendedor, quer montar algo igual eu estou montando para a tua empresa? Assista esse vídeo, etc e tal. E 3, assim como você, um líder que vale a pena seguir. Vamos lá, falando de livros, tá? Vai soar jabá, mas é que a câmera acho que não vai pegar aqui, tá? E não é porque eu tô aqui não, mas, cara, esse livro abre a nossa mente e faz a gente acordar para coisas que depois que a gente lê, e tô falando isso e tenho orgulho de falar que parecem óbvias. Pô, a gente lê, pô, é óbvio. É tão óbvio que quando a gente olha para o mercado, metade não fez. Né? Falando da expansão, da escalabilidade. Então, sem brincadeiras, esse é um. E talvez livros muito já amplamente divulgados, mas que ainda fazem sentido e depois de um tempo eu revisito, porque são momentos da tua vida que você se depara com aquele conteúdo que você enxerga de forma diferente e age diferente. Mas você tem aí a biografia autorizada do Elon Musk. Animal, eu li. Adorei. Fabulosa. Hoje ele tá onde tá e tá na mídia e tá o tempo todo, mas o cara, para alguns é monstro, para outros é maluco, mas eu costumo dizer que esse é um belíssimo exemplo de que sorte sozinha não existe. Tá? Talvez ele se faça de maluco. Excelente recomendação. E aí, falando um pouco de livro, mas pegando carona pro filme ou pro seriado, existem vários, mas eu também gosto de citar esse do ponto de vista de livro e que é o mesmo cara do filme, que é o Steve Jobs. O filme sobre a trajetória dele e o livro, que são contados de forma diferente, né? Quer dizer, acho que o livro tem uma riqueza muito legal, mas os dois fazem muito sentido para mim até hoje e que me trouxeram uma lição lá no meu início de carreira, né? Quando o próprio cara que criou aquele negócio, aquele cara é a alma do negócio. Se ele não existir mais, e tem uma passagem do filme, desculpa, que ele é convidado a se retirar do próprio negócio que ele criou, mano. Vaza. Não queremos esse cara maluco descalço aqui, sai fora. Então, na verdade, eu estou falando de um ponto de vista engraçado, mas traz aquela lição de que você está líder, você não é líder. Verdade.
E você tem que se reinventar. Toda hora. Eu falo nesse capítulo do Empreendedores de Sucesso, basicamente isso. Eu acordo absolutamente todo dia montando o meu planejamento, que dura longos 30 dias. Animal. Tanto para mim, enquanto parte do todo, como para o time. Então, para mim, como um dos líderes, e para a marca, que é líder num nicho e está se transformando, ninguém é líder absoluto o tempo inteiro. Porque se você descuidar e você dormir no ponto, você pode sim sofrer a mesma coisa que o Steve Jobs, que provavelmente falou, já fiz minha parte, ninguém vai me comer pelos lados, por cima, por baixo. E ele foi não traído, mas foi convidado a se retirar pelo bem do próprio negócio para fora. Verdade. E depois voltou dentro de um outro momento. E um líder? Cara, eu vou dizer que também tem vários, né? Porque cada um tem um perfil, mas sem citar nomes, mas citando o impacto que trazem para minha vida de hoje e desde sempre. E provavelmente para não cair no erro, na repetição de citar vários grandes líderes que o mundo tem, eu te citaria uma das pessoas que até hoje é a minha maior inspiração, né? E a gente tá na vida corporativa, mas ao mesmo tempo a gente tem a nossa vida pessoal. Eu sei separar quando eu chego no sentido do dia a dia, da disciplina, mas continuamos ser a mesma pessoa, né? Então eu cito duas pessoas do meu lado particular da vida como ser humano e não só como líder no momento. Uma delas é meu pai, como ser humano e como trajetória de vida profissional e pessoal. Que legal ter um exemplo desse em casa, hein? E é o que eu tento passar para os meus filhos, né? Eu falo no final que meus filhos, na verdade, são meus grandes professores, né? E outra pessoa, a gente sempre brinca, né? Tem aquele estereótipo de por trás de um grande homem tem uma grande mulher, por trás de uma grande mulher tem um grande homem, enfim, essa zona toda, agora nem me lembro direito como é que é, mas vou te ser sincero que o segundo líder nato, empreendedor, na verdade, líder feminina e empreendedora que me inspira muito e me faz olhar para dentro e me reinventar como ser humano e profissional. E isso é o que fez eu dar uma guinada na minha carreira, olhando os resultados junto com o time, é minha esposa, sem dúvida nenhuma. Muito são bom. os líderes que eu me inspiro, mas os meus professores de dia a dia são os nossos consumidores adorei e meus filhos. Adorei essa resposta da liderança. Muito Assim, bom. de repente, em casa eu chego à noite e estou com uma moralzinha mais alta. É brincadeira, tá? É verdade. Tô sendo 100% sincero. Quantos episódios? 200 e tralalá. Algum dia alguém falou isso? Muito bom. Tem que ser original, pô. Roberto, Mas é verdade. muito obrigado. Eu tenho certeza Obrigado, que as cara. pessoas que assistiram gostaram, vão ficar mais fã da marca. E ó, aparece numa loja Speedo, fala assim, papo de expansão que você ganha 10% de desconto. Brincadeira. Roberto, Com certeza. Deus te Obrigado, abençoe, viu? Obrigado, Foi gente, ótimo. pela oportunidade. Valeu. Até o próximo papo de expansão.